renovação do entendimento, como Paulo gosta de falar, renovação da maneira de ver, de enxergar, de pensar. Esse é o chamado, para que eu não pare nunca. Eu, pessoalmente, desde que conheci para mim, porque eu já conhecia aqui intelectualmente o Evangelho desde que nasci praticamente, ouvindo em casa da minha mãe, da minha avó e todos nas escolas dominicais para as quais eu era levado criança. Era um menino inteligente, que prestava atenção nas coisas, que concluía, que deduzia. Uma das expressões mais comuns na minha boca, os meus pais diziam, desde que eu tinha uns 3 anos de idade, era convidar as pessoas a pensarem. Então, alguém começava a falar uma coisa que eu sabia que não estava muito certa, eu dizia, raciocine, fulano, porque era o que eu ouvia meu pai falar para mim. Eu perguntava algumas coisas, ele dizia, não, Caio Fábio, você consegue responder a si mesmo. Você é inteligente o suficiente para responder a você mesmo. Apenas raciocine, meu filho. Comece a raciocinar, me mostre qual é o seu raciocínio, como você, olhando para esse problema, poderia chegar a uma conclusão, a um pensamento. E ele fez isso comigo minha vida toda. E foi assim que eu fui aprendendo a pensar por mim mesmo. Mas com 4 anos eu me lembro, e disso eu mesmo me lembro, 4 anos na porta da Igreja Presbiteriana de Manaus, na rua Silva Ramos, naquele tempo, e, e quando eu ouvia pessoas falando para um lado, para o outro, eu ficava ali pequenininho, olhando para cima, e andava sempre com os processos de direito do meu pai embaixo do braço, que eu pegava processos velhos, vencidos, lá na minha casa. Eu adorava, ele era advogado, eu adorava aquela história do meu pai advogado, orador, escrevia peças importantes em defesa dos clientes. Então, quando ele dizia mais um processo fechado, ganho e acabado, e às vezes ele levava alguns para casa, ou tinha levado para escrever em casa, e eles ficavam lá, depois de concluídos, até que ele os guardasse no escritório. Então eu adorava pegar um deles, e às vezes ele me dava os menos importantes, e eu ia para a igreja com aquele maço de processo embaixo do braço, com 4 anos de idade, ficava ouvindo as conversas, e de vez em quando alguém falava alguma coisa, eu não aguentava ouvir o que a pessoa estava falando. E aí eu acabava dizendo, raciocine, raciocine, fulano. Aí minha mãe ria demais, e minha avó na porta da igreja, os crentes, achavam tudo aquilo muito interessante, aquele pirralho dizendo, raciocine, fulano. E desde sempre, especialmente depois que eu me converti, passou a ser para mim uma questão de disciplina pessoal, mental, espiritual e de saúde psíquica. Todos os dias eu olhar para dentro de mim mesmo e fazer uma revisão dos meus processos mentais, do meu entendimento, da minha percepção das coisas. Eu tenho aprendido muito, muito, muito. Já vinha aprendendo com os meus filhos, desde que eles nasceram, e o mais velho já tem 47 anos, que é o Ciro. Meus filhos são todos muito adultos. A minha caçulinha tem 39, eu já tenho neta para fazer 24 anos.
E eu tenho aprendido demais, demais, é a minha principal escola. São esses filhos todos que Deus me deu, com os quais eu aprendo muito sem perguntar nada, só ouvindo, prestando atenção, com o mínimo de intervenção, vendo quais são os raciocínios deles, como eles concluem, e dependendo da conclusão, se não for uma conclusão exatamente saudável, eu peço licença, porque eu não tenho mais criança, peço licença e digo: escuta, meu filho ou meu neto, deixa eu te dizer uma coisa que é a acumulação do meu aprendizado de tantos anos sobre o que você falou. E aí eu aproveito tudo de bom que a pessoa disse, quanto a isso, tudo certo. É isso mesmo, eu concordo com você. Agora, tem um aspecto que você deveria considerar, que pode não ser tão saudável assim. E aí eu digo o que é, com mansidão, com calma, e explico qual é o meu entendimento segundo o Evangelho, mas sem jogar logo na cara de ninguém. Olha, a Bíblia diz, o Evangelho diz, Jesus diz. Não, eu enuncio o princípio. E aí, a maioria deles, quando ouve o princípio, já sabe de onde vem. Mas às vezes não. Às vezes um neto pergunta: e de onde isso vem? Como é que você chegou a essa conclusão? Eu digo: não, eu fui concluído por esse pensamento, por essa expressão de ensino. Eu não inventei isso. Eu só sou quem eu sou porque eu fui inventado à medida em que eu fui dando razão a esse princípio, que não é meu, é de Jesus, é do Evangelho. Aí eles: ah, é? E vão ficando cada vez mais interessados, e a gente vai conversando e trocando. Mas eu tenho aprendido muito, muito sobre as novas gerações, tenho atualizado a minha mente, a minha compreensão, a minha percepção, a minha identificação com os dramas contemporâneos desta geração, que é a geração de muitos de vocês, ou de filhos ou de netos de vocês, enfim, é o que está acontecendo no mundo. E eu, geração após geração, não me canso de fazer a minha própria atualização, tendo os princípios de Jesus como balizamento para tudo, porque, como vocês estão cansados de saber, Jesus é a minha chave hermenêutica interpretativa e de conclusão de todas as coisas. Conclusão.